Boa tarde, alunos, professora Simone. Então, essa é a nossa parte 2 do módulo 5, onde nós vamos falar, então, sobre a elaboração de projetos, né? Visando, então, o projeto que vocês têm que elaborar como avaliação, segunda avaliação da disciplina. Vocês têm que me entregar até o dia 25 de novembro, né? Então, aqui, essa aula vai ser mais uma conversa, falando para vocês como tem que ser feito esse projeto e que a gente vai colocar algumas limitações para que dê para eu corrigir ele, todos os projetos, entre o dia 25 e em uma semana, né, eu tenho que lançar as notas para que vocês saibam quem vai ficar de PS. Então, eu tenho que corrigir 50 trabalhos em uma semana, certo? Então, não tem como eu prorrogar essa data, ok? E também eu preciso definir quantidade de página e tal, para que eu consiga corrigir o trabalho de todo mundo, certo? Então, a partir de hoje, até o dia 25, eu vou só fazer atividades online para valer frequência, mas eu não vou mais postar aula, porque eu vou deixar esse horário para que vocês elaborem o projeto, certo? Mas eu vou fazer uma atividadezinha que é uma forma de eu computar a frequência para vocês, mas sempre com aquele prazo que eu costumo dar de uma semana, 10 dias, né? Para vocês não terem que ficar entrando ali, você tem uma dificuldade de entrar e não comprometer. Lembrando que vocês não precisam se preocupar se vocês vão acertar a atividade ou não, porque eu não vou dar frequência só para quem acertar. Eu dou frequência para quem responder, estando certo ou estando errado. Então, é porque às vezes a pessoa não responde na hora ali, porque tem que estudar ainda para responder. Ou está com dúvida, não sabe, então não responde. Mas, aí depois acaba esquecendo e perde a frequência. Então, a frequência não está vinculada a acertar a questão, tá? Então, podem responder, a não ser que esteja escrito assim, ó, atividade valendo nota, aí sim, mas se tiver atividade valendo frequência, é só a participação que eu vou computar, certo? Então, combinado aqui, e aí qualquer dúvida com relação ao desenvolvimento do projeto, vocês podem me mandar ou no chat do AVA ou no e-mail, que eu costumo responder em menos de 24 horas, tá? Então, vocês podem ficar me mandando as dúvidas que eu vou respondendo para vocês. Outra coisa que eu vou já antes de falar aqui é que essa disciplina, como ela é de metodologia, a gente aprende, viu nas aulas passadas, a questão de formatação, né? Das normas da ABNT. Então, esse projeto eu não vou analisar, vocês podem inventar um avião para ir para a Lua, um foguete para ir para a Lua alimentado com energia solar, por exemplo. Não sei nem se isso é possível, né? Então, assim, o projeto não precisa ser algo que... Pode ser alguma coisa bem doida, assim, uma ideia que não precisa ser... Eu não vou avaliar o conteúdo, isso que eu quero dizer, certo? Então, vocês podem fazer uma coisa que já fizeram, vocês podem fazer uma coisa do interesse de vocês e tal. O que eu vou corrigir no projeto é a formatação, que é o objetivo dessa disciplina. Mais para frente, vocês vão ter disciplina de TCC1, TCC2, e lá sim vocês vão ter que fazer um texto científico, e aí a banca ou o orientador vai corrigir o conteúdo, tá? Aqui eu não vou corrigir o conteúdo. Claro que vocês não vão botar qualquer coisa. Por quê? Porque o título tem que ser um título coerente. A gente vai falar aqui do título, do resumo e tal. Mas eu não vou ler o trabalho para dizer, olha, você podia melhorar, seu objetivo não está batendo com a sua conclusão. Não, eu vou olhar se o seu objetivo está formatado, escrito nas normas da ABNT. Eu vou olhar se o seu trabalho está com a paginação, como a gente aprendeu a colocar número de página, como a gente aprendeu a colocar título e subtítulo, tamanho de letra, se tem capa, se a capa está formatada do jeito certo. Então, a atenção para vocês desenvolverem esse projeto está na formatação, ok?
E é isso que eu vou avaliar, tá? Então, vamos começar aqui para a gente entender um pouquinho mais, ok? Então, nessa disciplina, a gente aprendeu e comentou e falou sobre as normas de formatação de texto científico, né? Que é a produção de um texto científico usando a metodologia da pesquisa. E esse texto científico, a gente falou que podia ser um artigo, podia ser um trabalho de conclusão de curso, que normalmente se faz quando você termina um curso, né, de graduação, por exemplo. Pode ser uma dissertação, que é o trabalho de conclusão de mestrado. Pode ser uma tese, que é o trabalho de conclusão de doutorado. Pode ser, o que mais? Pode ser um livro, capítulo de um livro, né, que você escreva. Então, assim, o texto científico, ele tem N modalidades. O projeto de pesquisa também é um texto científico, só que diferente dos trabalhos de conclusão, TCC, dissertação e tese, ou até o capítulo de um livro, é uma coisa que você faz antes de desenvolver a pesquisa, ou seja, não vai ter resultado. Um projeto não tem como ter resultado, porque o projeto é uma coisa que você está projetando, planejando fazer. Então, o que o projeto tem que ter? Ele tem que ter uma introdução, ele tem que ter o seu objetivo, qual que é para fazer aquele projeto, e a metodologia. No máximo, você pode ter resultados esperados. Tipo, com esse trabalho eu espero definir qual é a frequência da ocorrência de Covid nas coisas. Você pode dizer o que você pretende como resultado, mas você não vai ter o tópico resultado, nem discussão, nem conclusão, porque é um projeto, certo? Então, para começo de conversa, o projeto é simplesmente um planejamento de uma pesquisa que você quer vir a desenvolver. Então, o verbo que você vai usar sempre é no futuro, tá? O nosso objetivo será, o objetivo desse trabalho será, tá? Enquanto que os trabalhos de conclusão, de graduação, TCC, ou dissertação, conclusão de mestrado, ou tese, conclusão de doutorado, esses trabalhos você faz quando você conclui o curso. E aí você vai colocar introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão e conclusão, ou seja, você fez o trabalho. E todo o trabalho vai estar no passado. O objetivo deste estudo foi fazer tal coisa, nós encontramos tais e tais frequências de ocorrência dessa doença. Então, quando você faz um trabalho de conclusão, o tempo verbal é passado porque você já fez e terminou. O projeto, não, você pretende fazer. E agora, por que eu escrevo um projeto? Qual o objetivo de um projeto de pesquisa científica? Tem N situações em que você vai precisar fazer um projeto. Primeiro que a professora pediu para você valer nota para vocês terminarem a disciplina. Tudo bem, já é um objetivo, né? Mas, na prática, na maioria das vezes você escreve um projeto para seleção de um programa de pós-graduação. Por exemplo, seleção de PIBIC, de iniciação científica, seleção de mestrado, seleção de doutorado. Né? Normalmente, seleção de mestrado e doutorado, o aluno escreve. O PIBIC, normalmente, quem escreve é o orientador. Né? O edital sai, normalmente, aqui na UFMS, o edital para iniciação científica sai em fevereiro. O professor escreve pedindo uma bolsa, aí se ele consegue a bolsa, ele vai e seleciona um aluno para, em agosto, começar a fazer desenvolver o projeto, certo? Então, normalmente, o iniciação científica, quem escreve é o orientador. A não ser aqueles casos em que o aluno já está no grupo de pesquisa, e aí já tem uma bolsa e quer renovar a bolsa, e o orientador fala, escreve um projeto aí para a gente pedir uma outra bolsa para você. Aí você já tem que saber escrever um projeto, certo? Então, essa disciplina, ela vem introduzir para vocês a ideia de um projeto, da formatação, né? Porque todo texto ele não pode ser escrito assim. Então, ele tem que ter uma norma, uma organização, uma formatação padrão,
para que quem está lendo o projeto, está avaliando, saiba onde buscar cada coisa. Então, se eu quero saber qual é o objetivo, eu já sei onde que eu vou buscar, eu quero saber a metodologia, eu quero saber o que... Daí, quem está lendo já sabe muito bem onde estão cada uma das informações. Isso quer dizer que escrever o projeto, você também vai ter que escrever cada informação que você quer num determinado local. Por quê? Porque a escrita de um projeto segue uma padronização, tá? Então, é isso que a gente vai comentar aqui hoje. Bom, além de escrever um projeto para uma seleção de mestrado, doutorado, PIBIC, né? Você também pode escrever para solicitar uma bolsa de pós-doutorado, ou seja, você terminou seu doutorado e agora você quer arrumar uma bolsa de pós-doutorado para se manter até você conseguir passar num concurso, por exemplo. Aí você vai escrever um projeto, vai mandar para o CNPq, para um órgão de fomento desses, ou para a Fundect, que é uma da... Todos os estados do Brasil possuem uma agência de fomento estadual, né? Em São Paulo é a FAPESP, em Goiás é a FAPEG, aqui chama Fundect, tá? Então, o Estado também fomenta a pesquisa. Claro que pesquisas com cunho regional, com objetivos mais aplicados para o Estado. O CNPq, a CAPES ela fomenta mais bolsa do que recurso para projeto, para pesquisa. Já o CNPq, ele fomenta muito pesquisa. Então, o edital universal, vários editais que liberam recurso para você fazer a sua pesquisa. E ele vai liberar o recurso com base num projeto que foi escrito. Vai ter uma banca de consultores, doutores na área, que vão ler o seu trabalho, vão ver se esse trabalho tem um objetivo claro para preencher um gap no conhecimento. Lembra que é ciência? Ciência é conhecimento, né? Nessa primeira aula, o que é a ciência? O primeiro slide. Ciência é conhecimento. Então, fazer ciência é obter conhecimento. E se a gente juntar todo o conhecimento que existe disponível sobre um determinado tema, sempre vai existir gaps, coisas que não se sabe ainda, né? Você tem uma visão geral, mas detalhes específicos às vezes ainda não se sabe como aquilo acontece, por N motivos, ou porque você não estudou aquilo, ninguém nunca estudou, ou simplesmente porque as ferramentas metodológicas disponíveis, as técnicas para estudar aquele fenômeno, não permitem descobrir aquilo, né? Aí vai ter que esperar surgir novas técnicas ao longo dos anos que vão permitir responder determinadas perguntas científicas. Então, todo tema, se eu quiser estudar sobre Covid, por exemplo, sobre o vírus, o SARS-CoV-2, se eu quiser estudar sobre esse vírus, eu vou ter vários gaps, várias perguntas não se sabe ainda, porque o tema é novo. Tem muita coisa para se estudar. Então, se você vai fazer um projeto sobre essa doença, Covid, você vai escrever qual é o seu objetivo, e o objetivo desse projeto tem que ser preencher alguma coisa que não se sabe. Se o seu objetivo é estudar uma coisa que já se sabe, ninguém vai te dar dinheiro para fazer isso, ninguém vai te dar uma bolsa de PIBIC, ou seja, o projeto, ele tem... Primeira coisa, você tem que conhecer a bibliografia do assunto, o que se sabe sobre aquele assunto, aquele tema. Daí, ali dentro, você tem que identificar o que não se sabe. E aí, o seu projeto tem que vir com uma proposta metodológica de pesquisa para responder aquilo que não se sabe. Tá? Então, a grande tchan de um projeto é isso.
Então, além de bolsas, né, de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado, eu também posso precisar escrever um projeto para arrumar recurso para fazer minhas pesquisas no meu laboratório, né? Tá? Então, como é que eu começo a elaboração de um projeto de pesquisa? Né? Eu vou, a primeira coisa, escolher o tema. O que é o tema? É o assunto no qual eu quero estudar. Quero estudar HIV, eu quero estudar SARS-CoV-2, eu quero estudar um fungo, eu quero estudar um novo fármaco, eu quero estudar vacina. Qual é o tema? Né? O tema é o assunto. É amplo, geral. Ok? E aí você vai pensar se aquele seu tema é relevante. O que é isso, se é relevante? Se aquele seu assunto é importante a ponto de alguém ter interesse no seu trabalho e nos seus resultados que você vai obter com o seu projeto. Muito difícil um tema não ser relevante, né? A não ser que você vai estudar uma doença que já está extinta. E aí você quer propor uma cura, mas ela já não existe mais. Então, entendeu? Então, isso não vai ter relevância, né? Claro. Mas toda a relevância de um determinado tema vai depender do seu conhecimento sobre aquele tema e a sua capacidade de argumentar no projeto e mostrar lá na introdução a importância daquilo que você quer trabalhar. Já vou mostrar para vocês qual é a lógica que tem que ter uma introdução, né? Porque lembra que eu falei, tudo é técnico. Então, tudo tem que ter uma lógica. Começa assim, depois faz assim, depois faz assim. Então, tem as perguntinhas que você tem que responder mentalmente quando lê a introdução. Então, o tema tem que ser relevante, o tema tem que ser atual. Você tem que falar de alguma coisa que está aí no interesse, porque pesquisa tem que vir para ajudar a responder as questões, as problemáticas. Né? Então, o que nós estamos passando que é importante? Aí você, claro, não é só o Covid, não é só a gente tem N outras doenças que continuam acontecendo e que são relevantes também, certo? Continuam sendo relevantes. E isso até é um argumento para você colocar na sua introdução. Nesse momento de pandemia, onde todo mundo está buscando, esqueceu-se das... Então, isso é um excelente argumento para a sua introdução, para mostrar a relevância e a importância do seu tema, por exemplo. Certo? Você tem que provar para quem está lendo que o seu trabalho é importante. E aí isso tudo já começa aqui na sua cabeça, quando você escolhe o tema e como é que você vai apresentar isso. Mostrar para os outros que é importante. De novo, ali o que eu falei para vocês. É óbvio que o seu projeto ele tem que preencher uma lacuna no conhecimento. Não adianta você querer fazer um trabalho, uma pesquisa, um projeto para desenvolver uma pesquisa para descobrir algo que só se sabe. Tá? Vai gastar dinheiro à toa, já se sabe isso. Vamos estudar outra coisa que não se sabe. E você tem que ter uma pergunta. Qual é a pergunta que você quer responder? Né? Você quer responder, por exemplo, se você for estudar Covid, a pergunta que você quer responder, por exemplo, eu posso pegar Covid 2 vezes? Eu posso me infectar com o SARS-CoV-2 2 vezes? Essa é a sua pergunta. Então, aí, claro, tu vai fazer todo o teu projeto metodológico com experimentos para provar e responder sim ou não para a sua pergunta lá no final. Certo? Então, a pergunta é bem geral, assim, bem ampla. Mas ela tem que existir na sua cabeça. Você não precisa botar lá no seu projeto, a minha pergunta científica é tal coisa. Não, você faz isso na sua cabeça para ajudar a escrever o objetivo. O objetivo do trabalho tem que levar a resposta da sua pergunta. A introdução tem que
provar para quem está lendo a importância desse tema para responder sua pergunta e assim vai, ok? A mensagem tem que ser clara, não pode ter nenhum erro de português, gente, isso eu vou corrigir, tá? Coesão e coerência, que nós vimos na aula passada, e revisão da literatura. Tem que ter uma revisão da literatura, vocês têm que fazer, pelo menos rapidamente, uma busca lá no portal de periódicos CAPES de trabalhos sobre o tema que vocês vão escolher escrever, né? Como é que eu faço essa revisão? Vocês já têm um treinamento que vocês já têm que ter. Eu dei uma aula rápida para vocês e vocês também fizeram um treinamento ou estão para finalizar, porque vocês têm que me entregar o certificado para eu fechar a nota, né? Vou ver quando é que vocês têm que entregar esse certificado. Deixa eu ver aqui. Entrega do certificado dia 4 de novembro, então é semana que vem. Então, até semana que vem, vocês têm que me entregar esse certificado desse treinamento. Então, para escrever o projeto, vocês já fizeram esse treinamento. Então, vocês já sabem fazer uma revisão na literatura. Certo? Agora, vocês vão começar a colocar em prática o que vocês aprenderam na disciplina, tá? Bom, e aí, dicas, né? Verbos corretos nos objetivos. Por exemplo, quando você for construir o objetivo é uma frase. Os verbos que você usa normalmente são identificar, construir, testar, avaliar, estimar, contribuir, coisas... verbos que levam a identificar o quê? Identificar tal coisa. Essa tal coisa vai ter que estar nos teus resultados. Construir um mapa metabólico, no final você tem que apresentar o mapa metabólico. O que você não pode colocar no seu objetivo são verbos assim muito subjetivos. Por exemplo, discutir. Você pode ficar a vida inteira discutindo, por exemplo, sobre política, sobre futebol, você nunca vai chegar a resultado nenhum. Então, usar verbos, discutir, questionar, problematizar, isso não vai levar a nada. Isso é filosofia. Ficar lá, divagando, problematizando. Problematizar é só criar problema, não é solução, não é resultado, não vai... O que você vai apresentar no final, quando você for prestar conta, porque esse projeto, vamos imaginar que você escreveu um projeto para conseguir uma bolsa de PIBIC, tá? No final, aí você conseguiu a bolsa, fez o trabalho, aí no final você tem que fazer um relatório para prestar conta da sua bolsa. Se você não fizer esse relatório, você tem que devolver o valor da bolsa. Então, para eu fazer um relatório final, é outro texto científico, em que eu vou apresentar para quem me deu a bolsa, para o órgão de fomento, os resultados que eu obtive. Agora, se o meu objetivo era problematizar, que resultado que eu vou apresentar? Certo? Então, assim, são só dicas de escolher os verbos certinhos na hora de construir o objetivo, tá? Uma coisa importantíssima, gente, frases curtas, com poucos verbos. Teve uma aluna minha que ela me mandou um relatório para eu ler de PIBIC. Uma frase dela tinha 28 linhas. Você começa a ler e não tem uma vírgula, não tem um ponto final, e aquilo, eram 24 ou 28 linhas, era mais de 20 linhas. Aí eu ainda escrevi para ela, falei, pelo amor de Deus, essa sua frase aqui, por exemplo, tem mais de 20 linhas. Quando tu tá na terceira, tu já se perdeu, já não sabe mais do que aquela frase está se referindo. Então, existe uma dica, que não é nada muito assim, gente, muito, tá? É só uma média, tá? É generalizando, para que vocês tenham esse cuidado. Uma frase com mais de 20 palavras ou 2 verbos já é ruim para você entender.
O certo é que uma frase tivesse apenas um verbo. Mas aí também você vai ficar com frases, com muitas frases bem curtinhas. Então, você vai sentindo ali no escrever, né? Você pode usar até 2 verbos e 20 palavras. Isso, de novo, eu posso ter situações que eu vou precisar usar 3 ou 4 verbos, mas quando eu for ler a frase, ela tá clara para mim, eu não canso, eu não me perco, eu não perco a ideia do que o autor está querendo me dizer quando eu estou na 3ª ou 5ª linha já da frase, tá? Então, frases curtas. E aí, a dica é essa aqui. Então, você pode ir para um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso é só um norte para vocês, tá? Não usar eu fiz, porque ninguém faz nada sozinho. Se você está fazendo uma pesquisa, você tem um orientador, você tem um laboratório, um grupo de pesquisa, você tem uma equipe que está junto com você. Então, nunca você vai falar assim, ó, lá nos resultados, eu obtive tais e tais e tais resultados, eu fiz, não, eu vou fazer tal coisa. Não use eu é muito egoísmo, tá? Então, quem for ler um projeto e acha que tem frases na primeira pessoa, acha que a pessoa é muito egocêntrica, tá? Então, é sempre, nós faremos isso, nós, não precisa dizer nós quem, nós, a equipe, já está subentendido ali que o projeto será desenvolvido por um grupo, tá? De pessoas. Apesar de quem está apresentando o projeto seja uma pessoa só, mas é sempre nós, tá? E outra coisa é uma ideia, um parágrafo. Tá? Então, um parágrafo pode ter 2, 3 linhas para passar uma ideia. Uma ideia, um assunto, uma coisa ali. Aí mudou a ideia, por exemplo, eu estou falando de... vamos ver aqui, causas de uma determinada doença. As causas que levam a tal. Se eu for falar de tratamento, é outra ideia. Eu não posso misturar causa e tratamento no mesmo parágrafo. Então, cada ideia é um parágrafo. Um parágrafo pode ter mais de uma frase, só que a frase não pode ser muito longa, tá? E sempre, normalmente, né, o projeto, você escreve um projeto e aí tem sempre um edital com as regras do que tem que ter ou não no projeto. Então, eu vou apresentar aqui para vocês tipo assim, normas bem simplórias até, muito simples, de desenvolver do projeto que eu vou pedir para vocês me apresentarem. Por quê? Porque eu poderia pedir para vocês escrever o projeto e me entregar, por exemplo, dia 10 de novembro. Aí eu teria 3 semanas para corrigir. Só que eu optei por ficar com 1 semana só para corrigir e dar mais tempo para vocês escreverem. Só que daí a gente vai ter que colocar normas que vão até ser normas de tamanho, por exemplo, a introdução tem que ter 2 páginas, não pode ter mais. A metodologia não pode ter mais nada, para não ficar muito grande o projeto. Normalmente, quando vocês forem fazer um projeto para uma bolsa, ele vai ser um pouquinho diferente do que nós vamos fazer aqui. Aqui a gente vai fazer um mini projeto, um pré-projeto, certo? Simplesmente para vocês exercitarem um pouco essa capacidade de escrever algo, ou propor uma ideia, ou pensar em alguma coisa e formatar isso nas normas, tá? Então, o que eu quero dizer é que como escrever um projeto varia muito do edital, né? Às vezes o projeto tem que ter cronograma, às vezes o projeto tem que ter orçamento, às vezes não precisa, então depende, tá? Aqui algumas dicas, por exemplo, lembra que eu falei que tem que usar corretamente o português, né? Então, aqui algumas dicas só sobre o uso do português. Por exemplo, nessas frases aqui, ó.
as amostras foram mantidas a 37 graus sem crase, ou as amostras foram mantidas, no caso, aqui, se fosse o projeto, a gente escreveria, as amostras serão mantidas a 37 graus, com crase ou sem crase. O A antes de temperatura. A segunda frase é danos a células-alvo ou danos a craseados células-alvo. A outra opção, à medida em que o tempo passa ou na medida em que o tempo passa. Qual que é certo? Staphylococcus aureus são capazes de aderir a craseado célula do hospedeiro. Staphylococcus aureus são capazes de aderir à célula do hospedeiro sem crase. Qual está certo? Os estudos com Giardia intestinalis, peraí, deixa eu botar em itálico, mostraram que a adesão à célula-alvo, e continua a frase. Esse A aqui é adesão à célula-alvo. É craseado ou não? Então, o uso da crase, o uso correto da crase é extremamente importante, tá? Na hora de escrever qualquer texto científico, qualquer texto. O uso do português é a nossa língua nativa, então a gente tem que escrever corretamente. Ah, professora, mas eu não sou muito boa. Então pede para alguém dar uma revisão, alguém que entenda, dar uma lida depois que estiver pronto, tá? Então as respostas estão aqui, ó. As amostras foram mantidas a 37 graus. Então esse A mantidas ou foram refrigeradas esse antes de temperatura em graus Celsius, não se usa crase, tá? Danos a células-alvo. É o correto. Por quê? Porque está no plural aqui, teria que ser, se fosse craseado, teria que ser as, tá? Como sem crase, aqui é sem crase. À medida em que o tempo passa ou na medida em que o tempo passa? À medida que o tempo passa. Ainda tem uma outra opção que é à medida em que o tempo passa. Completamente errado, tá? À medida em que o tempo passa, não existe. Essa aqui ainda existe, assim, muitos textos jornalísticos usam, tá? Não tá de toda errada. Mas ambas exprimem uma ideia de proporcionalidade. À medida que o tempo passa, eu me torno mais calma, tá? Então, mas o correto no português, o correto é à medida que com crase, tá? Aqui, Staphylococcus aureus são capazes de aderir à célula do hospedeiro. Quem adere a alguma coisa, então tem crase. Outros estudos com Giardia intestinale mostraram que a adesão à célula-alvo é a mesma coisa de lá, aderir à célula do hospedeiro ou à célula-alvo, tá? Então, só para vocês... aqui é só um exemplo, tem uso do porquê, uso de ponto e vírgula, uso de vírgula, tudo isso vocês vão ter que exercitar aqui, tá? Estruturação do projeto, então. Vamos começar aqui o que o projeto tem que ter, tá? O projeto tem que ter a capa, porque é um elemento pré-textual obrigatório. Tem que ter capa, tá? Tem que ter sumário, ter que ter objetivo e abstract, tá? Isso tudo é pré-textual. Nós vamos falar aqui agora só do textual, mas o pré-textual tem que estar presente e o pós-textual também, que são as referências, tá? Então, aqui, o texto começa com a introdução. O que vem antes
vocês têm que olhar lá na nossa aula de pré-textual e ver o que pré-textual é obrigatório. Só vai colocar o que for obrigatório. O que não for obrigatório não precisa colocar. Ah, mas eu quero colocar. Pode colocar então. Mas eu não, se não for, eu não vou tirar ponto. Eu vou tirar ponto se vocês não colocarem elementos pré-textuais obrigatórios. Porque a gente já teve uma aula sobre isso. Ao buscar lá a aula, olhar e acha lá certinho, tá? Bom, a introdução normalmente é o item com 1, tá? Porque abstrato, sumário, você não numera, né? Você começa a numerar na introdução. A introdução, ela é dividida mentalmente. Você não precisa colocar esses subtítulos aqui. Isso aqui é mentalmente. Você vai escrever um texto com alguns parágrafos que começam com uma contextualização, depois uma problematização. Aí você lança a sua hipótese ou as questões norteadoras. Aí você finaliza com o seu objetivo e a relevância e a importância daquilo, tá? A gente já vai voltar a falar da introdução. O objetivo, número 2. O objetivo, a gente sempre tem os objetivos gerais e os específicos. Os específicos são aqueles mais detalhados que vão levar ao objetivo principal, tá? A gente vai falar já já. Justificativa. Justificativa nunca tem referência, a introdução sempre vai ter citação, tá? Como é que eu vou citar? Os trabalhos que vocês forem ler, fazer a revisão bibliográfica, vocês vão usar aqui na introdução, citando eles conforme as normas da BNT. A gente viu como fazer citação. Justificativa, vocês vão escrever com a palavra de vocês o que vocês entenderam da importância e por que vocês vão desenvolver esse trabalho. E aí não precisa colocar referência na justificativa, tá? É o único aqui que não precisa, tá? Nem objetivo, claro. Aí vocês vão apresentar a metodologia, tá? Metodologia. Quais são os métodos científicos que você vai desenvolver, vai precisar executar para cumprir com o seu objetivo. E, por fim, como é um projeto, não tem resultado e não tem discussão. O elemento pós-textual aqui são as referências. O que são as referências? É a lista dos trabalhos que você citou no seu texto. Como é que eu faço a lista de referências? Nosso estudo dirigido da aula passada. Tem a NBR específica que diz como eu apresento as referências no final do texto, seguindo as normas da BNT. Isso eu vou corrigir, tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho aqui de como escrever a introdução, objetivo e a metodologia, tá? Então, o que vocês têm que escrever para mim é isso aqui, em relação ao tema que vocês escolherem, tá? Então, como é que você vai escrever uma introdução? Você divide, como eu falei, mentalmente em 5 partes. Você até pode botar lá no texto os títulos, depois você só apaga e deixa o texto corrido, tá? Você vai dividir em 5 partes, tá? Texto corrido sem subtítulo. Normalmente, uma introdução tem de 2 a 5 páginas, tá? 5 páginas é uma introdução até bem grande, agora vai depender do seu tema. Se for um tema muito amplo, daí a introdução é um pouquinho maior, tá? Mas eu ainda não estou definindo quantidades aqui, tá? Lá mais pro final, depois da gente ver tudo, eu vou dizer quantas páginas tem que ter na introdução do projeto que vocês vão me entregar, tá? Por enquanto, eu estou falando de uma forma geral, como é uma introdução normalmente. Então, você vai começar a sua introdução com a contextualização. O que é isso? É a hora de você falar do todo, do grande, da grande área de pesquisa, deixando de lado o seu objetivo ainda. Então, você vai começar, normalmente a gente fala que é um triângulo invertido, tá?
onde a ponta do triângulo aqui vai ser... Vamos ver se eu tenho um triângulo aqui. Tá aqui. Vou botar ele aqui. Eu quero inverter ele. Então, normalmente, olha só, você começa com uma contextualização geral e vai acabar aqui no final no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo. Você apresenta todo o seu tema geral, assim, ó. Vamos imaginar que o seu objetivo seja algo muito... Aqui na cidade de Campo Grande, né? Determinar a prevalência de infecções pelo SARS-CoV-2 na cidade de Campo Grande. Então, você vai começar a sua introdução contextualizando o problema. A epidemia causada pelo SARS-CoV-2 começou lá na China, se espalhou para a Europa depois. Ou seja, você começa no maior, contextualiza no geralzão, grandão. Aí você começa, depois disso, chegou no Brasil em 28 de fevereiro de 2020, um indivíduo na cidade de São Paulo, depois o segundo estado a apresentar o número de casos foi na cidade, aí aqui, o objetivo desse trabalho é determinar a prevalência de Covid em Campo Grande. Ou seja, começou lá no mundo, veio para o Brasil, pode vir para a América Latina, depois para o Brasil, depois para os estados brasileiros, depois para Campo Grande. Tá? Então, a ideia geral da introdução sempre vai ser você apresentar primeiro uma contextualização geral, né? E aí você vai afunilando isso para chegar no seu objetivo, porque o seu objetivo é uma coisa muito específica para preencher aquele gap no conhecimento que não se sabe, né? Outra coisa que pode estar dentro da contextualização é conceitos, né? Você pode definir aqui o que é epidemia, o que é Covid. Então, você apresenta no início da introdução os conceitos. Né? Se você estiver falando de trombocitopenia em resposta ao uso de determinados fármacos. Né? A sua proposta é monitorar a trombocitopenia em pacientes que usam linezolida, que é um fármaco que se conhece que é tratamento endovenoso em hospital, um antibacteriano, antibiótico, que pode levar a redução na contagem de plaquetas. Então, lá no início da introdução, quando você vai fazer a sua contextualização, você vai dizer que trombocitopenias, valores de contagem de plaquetas periféricas menores do que 100, vai contar isso. Então, você apresenta aqui os conceitos, né? Se você está trabalhando com alguma coisa que precisa definir o que você já apresenta aqui. Você pode contar uma história do seu tema. A doença surgiu, vai contando um histórico, né? Se for algo mais técnico, você pode apresentar legislação, né? O uso de determinado fármaco segue a legislação que prevê. Você pode apresentar também as normas, se o teu tema for algo mais técnico, né? Ou se for, sei lá, o controle de qualidade, se for vistoria de vigilância sanitária, alguma coisa assim, de perícia, alguma coisa, você vai ter que apresentar na contextualização legislações que amparam o exercício daquele assunto, né? Você também pode contar uma história epidemiológica. Os casos começaram lá na Europa, com uma prevalência de tanto, foi espalhando, vai contando a história epidemiológica daquela doença, se você estiver trabalhando, no caso, com uma doença, com um estudo epidemiológico. Beleza, então isso aqui vai ser, sei lá, 1, 2, 3 parágrafos, né? Para contextualizar. Lembrando que cada parágrafo é uma ideia, mudou a ideia, né? Eu falei um pouco sobre as definições, depois eu vou falar das legislações, depois da epidemiologia, já dá 3 parágrafos.
dentro do início da minha introdução, que é a contextualização. Aí depois eu venho com a problematização. Aí você tem que cuidar na transição, né? Você sair da contextualização e ir para a problematização. Quando você termina um parágrafo, o último parágrafo da contextualização tem que fazer um link com o primeiro da problematização. E o que é a problematização? É a hora de você falar do seu objetivo de estudo. É uma fatia da contextualização. Você apresentou toda a problemática da epidemia e você vem e diz assim, na cidade de Campo Grande, seu capital, do Mato Grosso do Sul, a infecção começou na mês tal, os casos, nós queremos, nesse sentido, o objetivo desse trabalho. Entretanto, não se sabe qual é a prevalência portanto, esse estudo visa definir, entendeu? Se apresenta a problematização, aí logo depois você bota a sua questão, diz o que não se sabe é isso, as perguntas feitas a respeito do seu objetivo, o que não se sabe é isso e o que a gente gostaria de responder é isso. Aí você vem com o seu objetivo, né? Que normalmente você descreve no final da introdução, que é a pontinha lá do triângulo invertido. Usando verbos no infinitivo, né? Definir, identificar, aqueles verbos que a gente falou lá de usar no objetivo. Relacionados, então, com as questões norteadoras, tá? Você pode ou não fazer uma última frase com relação à relevância disso. Então, quando terminar, que é tipo resultados esperados. Então, quando você terminar a pesquisa, que benefício ela terá deixado para a área do conhecimento e para a sociedade? Porque sempre você tem que pensar assim, ó, a relevância é a importância para a ciência, para o conhecimento, para preencher aquele gap, mas também não pode esquecer da importância disso para a sociedade. Como é que aplica isso para a sociedade? Tem que transferir a ciência você tem que apresentar uma forma de transferir o conhecimento gerado numa linguagem ou numa importância ou numa aplicação para a sociedade. E isso é o que a gente chama de qual é a relevância do seu trabalho. Quando você pergunta qual é a relevância do seu trabalho, você tem que saber a resposta ou tem que preencher isso aqui, ó. Quando eu terminar a pesquisa, que benefícios ela terá trazido para a área do conhecimento ou para a sociedade, tá? Que é diferente de impactos. Tá? Impacto é que forma ela vai impactar direto lá. Aqui não, aqui é benefícios que terá deixado para o conhecimento e para a sociedade, tá? Então, como é que você vai começar tudo isso? Escrever, gente, o projeto. Vamos lá, você vai primeiro escolher um tema. O assunto que vai ser estudado. Aí você vai escrever 10 a 200 palavras sobre esse tema. Só para te ajudar a se organizar, tá? E aí você vai fazer assim, qual é o problema desse tema? Qual é a problematização? O que me levou a estudar esse tema? Daí, você já vai escrever numa folhinha assim, porque depois essas coisas vão ajudar a montar a sua introdução aqui dessa forma, tá? Objetivo. O que você quer, aonde você quer chegar para compreender esse fenômeno. Nunca um trabalho tem objetivo de conscientizar alguém, tá? Isso é consultoria, não é pesquisa, tá? Então, assim, qual é o objetivo do trabalho aonde eu quero chegar com esse trabalho. Então, o meu objetivo tem que responder isso, aonde eu quero chegar. Por isso que eu digo que é muito técnico, tá, gente?
escrever, você pode fazer um rascunho ali, do jeito para não perder a ideia. Depois você vem para essa página e olha se o top problematização está respondendo isso, né? Lá na introdução, quando eu escrever meus parágrafos de problematização, está respondendo o que me levou a estudar esse tema. Por que eu estudei esse tema? Objetivo geral, aonde eu quero chegar? Exemplo de um objetivo. Este projeto tem como objetivo compreender como uma dieta proteica impacta na performance de atletas de alto rendimento. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na resposta de a dieta proteica tem impacto na performance de atletas? Vai aumentar a massa magra do indivíduo? Aquele de alta performance, aquele que se exercita muito todos os dias, exercício intenso. Tá? O objetivo específico são os passos a serem realizados para atingir o objetivo geral. Justificativa, expor de uma forma clara e objetiva a relevância do estudo para a área do conhecimento e para a sociedade. As hipóteses. As suas hipóteses do porquê acontece o problema. Para as perguntas norteadoras. Então, qual é a hipótese da resposta para aquela pergunta que você fez lá no seu tema? O que te incomoda e o que você vai responder com a sua pesquisa? Qual é o gap e o que você vai responder nesse gap? São tudo formas de pensar na hora de escrever cada um dos tópicos, tá? Aí você tem a fundamentação teórica, que vai ser a sua introdução, né? Vai mostrar ali dentro da sua introdução o que já se sabe sobre o tema. Ali você vai botar o conhecimento que existe já, usando citações diretas ou indiretas, porque o que se sabe é o que já foi publicado, o conhecimento que foi gerado por alguém. Aí você tem que citar esse alguém. E como é que eu sei isso? Na minha revisão bibliográfica que eu vou fazer lá no periódico CAPES, buscando trabalhos que vão fundamentar a minha teoria, meu tema ali, minha introdução, tá? A metodologia é como você pretende fazer com as técnicas a serem usadas. Explicar como você vai atingir cada um dos passos descritos nos objetivos específicos, usando cada método, né? Para eu quantificar proteínas, eu vou usar a metodologia descrita por fulano de tal, que é tal e tal técnica. Tá? Dentro da metodologia, você tem que colocar um cronograma. Então, etapa 1, coleta das amostras, eu vou fazer em 3 meses. O projeto tem 1 ano, então vamos ver que ele começa em janeiro e termina em dezembro. Então, coleta das amostras, janeiro, fevereiro e março. Análise do dado, abril, maio e junho, e assim vai. Então, dentro da metodologia, vocês incluem também um cronograma. E também uma tabela com os custos, né? Recursos e custos, ou seja, o orçamento. Para coletar as amostras, então, na hora de pensar como montar o orçamento, tubos de coleta, seringa, etc. e tal. Tudo que você vai precisar, você coloca ali, Então, no caso de vocês que estão fazendo um projeto, vocês podem imaginar alguma coisa, né? Claro que tem que ter a ver com a metodologia de vocês. De acordo com o que vocês vão fazer um orçamento. Professora, eu não vou gastar nada, porque eu só vou fazer um trabalho retrospectivo pegando dados no computador. Você vai gastar papel, então você pode botar impressão, cópias, algum papel A4 e bota ali né? Tudo vai depender da sua metodologia, tá? Bom, então, como é que você vai começar a escrever? Lembrando, então, que na hora de escrever o trabalho, você vai ter que fazer toda a questão de formatação. Então, o tamanho vai ser do texto, tá? Do texto é 12.
Títulos, subtítulos, tamanho 14, negrito ou itálico. Itálico dependendo daquelas subdivisões do subtítulo, né? Vai ser itálico ou não. Tem tudo na aula que a gente viu. Nunca use letras com serifa. O que é letras com serifa? São letras que são muito desenhadas, né? Então, o ideal é que você use Arial, porque Times tem muita serifa, ele tem muitos desenhos assim na letra e confunde, cansa o olho de quem está lendo o seu projeto, tá? Então, por isso que a formatação, a fonte ou é Arial ou é Verdana, que são letras sem serifa, tá? Sem esses desenhos. Opa. Se você for entregar o projeto impresso, você coloca a capa e encaderna, tá? Mas no caso de vocês vão entregar para mim um PDF, o projeto vocês vão escrever, vão gerar o PDF e vão colocar o PDF lá no AVA. Mas esse PDF, antes tem que ter todos os elementos pré e pós-textual. Então, tem que ter o texto, tem que ter os elementos pré-textuais, tem que ter o texto vai ter o quê, então? Introdução, objetivo, justificativa e metodologia. Depois vem os elementos pós-textuais, referências e, se tiver, anexos, tá? Anexos ou apêndices, aí, etc, tá? Lembrando que vocês têm que formatar ele, então, aqui eu botei via e-mail, mas é via aba, porque isso aqui é de outra disciplina. Via vocês têm que formatar de acordo com a BNT e a data para entrega 25 de novembro de 2020. Tá? Postar no AVA. Vou criar lá uma opção de uma atividade que vocês vão postar o projeto de vocês lá, tá bom? Então, ó, o que vocês têm que me entregar, tá? Olha aqui. Capa, título e nome do aluno, seguindo a BNT. Vocês vão lá na aula de como construir uma capa, tem margem, tem fonte, tem tamanho, o que tem que ter lá, tudo conforme a BNT. Resumo com palavras-chave, depois o abstract com keywords, tá? Resumo na português, abstract em inglês. Ah, professora, eu não sei escrever em inglês. Copia e cola no Google Tradutor e bota aqui. Não tem problema, de novo, eu não vou ver conteúdo, eu quero ver forma. Mas o abstract tem que seguir e o resumo tem que seguir a formatação. Lembra? Resumo centralizado, aí o texto é justificado, sem espaço, o espaçamento entre as linhas tem que ser o certinho, tá? Fez resumo e fez abstract. Então, isso aqui tudo é elemento pré-textual. Aí vem os elementos vem o texto. Introdução, objetivo, metodologia. Tá? Introdução, no máximo 2 páginas. Agora eu estou definindo aqui o que vocês têm que fazer, tá? Para, de novo, dar tempo de eu corrigir 50 projetos, tá? Introdução, de 1 a 2 páginas. Objetivo, bom, numa página separada vai ser uma frase, então vai ocupar uma página. Metodologia, de 1 a 3 páginas, no máximo 3 páginas de metodologia. Ah, professora, não dá. Resume. De novo, eu não vou ver conteúdo, eu quero ver formatação. E as referências bibliográficas, que nada mais é do que listar todas as citações que foram feitas aqui no trabalho. Fez tudo isso aqui, gera um PDF e posta lá no AVA para mim, tá? Então, vai ter aqui, vamos imaginar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 páginas vai dar o seu trabalho. Só, tá, gente?
obviamente que na capa você vai ter que botar um título, então seu trabalho vai ter que ter um título. O título tem que ser interessante, tem que ter apego, tem que ser realista, etc. e tal. Abreviações. Toda vez que vocês usarem uma abreviação, por exemplo, Anvisa, aí a primeira vez que vocês citarem isso, vocês vão colocar por extenso, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre parênteses, Anvisa. Depois disso, vamos falar que isso já está na primeira linha da sua introdução. Dali para frente, toda vez que vocês forem mencionar Anvisa, vocês vão colocar só a sigla, tá? Isto não vale para resumo e abstract, tá? Se lá no resumo eu precisar falar Anvisa, eu vou escrever tudo por extenso, entre parênteses, Anvisa. E se dentro do resumo eu for citar Anvisa de novo, eu cito só a sigla. Mas se eu falei Anvisa no resumo e eu vou falar na introdução, daí eu tenho que botar de novo na introdução. É porque o resumo é um texto, é um elemento pré-textual, não faz parte do texto. Então, toda vez que no texto você citar uma palavra pela primeira vez, você coloca ela por extenso. Depois, você não pode mais escrever Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você vai ter que colocar sempre só Anvisa. E isso é questão de formatação. Isso eu vou corrigir, tá? Aí aqui tem só uns exemplos, né, do que seria abreviação, tá? São siglas. O resumo do projeto, ele vai ser feito depois que você terminou de escrever o projeto, né? O resumo é uma página só, tem que ter de 200 a 400 palavras, ó, isso é formatação. Eu vou contar quantas palavras tem o resumo de você. Se tiver menos de 200, já perde ponto. Se tiver mais de 400, já perde ponto, porque eu estou dizendo para vocês aqui, já nas regras, quantas palavras deve ter aqui e aqui. Eu não disse quantas páginas, porque é uma página só, mas eu estou dizendo quantas palavras. Então, como aqui, de 200 a 400 palavras, tá? Palavras-chave pode ter de 3 a 6, tá? Palavras-chave. Mas tem que ter no mínimo 3, não pode ter mais de 6. Tá? Bom. Aqui é só dica dizendo que não pode ter a contextualização, o objetivo e justificativa do tema. Abstrato, tradução fiel do resumo, ao pé da letra. Sem erros. Esse aqui vocês desconsideram, porque eu não vou corrigir em inglês, tá? Vocês podem botar no Google Tradutor, botar ali. Eu só quero que esteja ali formatado da forma correta, tá? Isso aqui é só dicas para quando vocês forem escrever um projeto para uma agência, né, onde vai ser avaliado realmente o projeto. Aqui eu vou avaliar a formatação do projeto, porque a disciplina é metodologia. Então, eu não vou levar em consideração isso aqui. Só nesse caso em específico aqui da disciplina, tá? Não use o Google Tradutor. Aqui eu estou dizendo que vocês podem usar, tá? Então, olha só, a introdução, normalmente ela vai ter aqui, né, de 3 a 4 parágrafos, por exemplo, tá? Tá mostrando aqui. Então, ó, você tem uma introdução, número 1, depois caixa alta, negrito. Aí, 1.1 já não é mais caixa alta, mas é negrito ainda, né? Então, isso tudo a gente já viu, e isso é o que eu vou corrigir. Então, se vocês forem colocando subtítulos, se vocês colocar 1.1.1, já escreve de forma diferente. Então, isso que vocês têm que cuidar, tá? Que é essa parte de técnica de formatação que eu vou corrigir. Agora, o que está escrito aqui dentro, daí eu tô... Lembrando que cada parágrafo é uma ideia e... obviamente, toda vez que se apresenta uma informação, você tem que fazer as citações, tá? Isso eu também vou olhar se a citação está sendo feita corretamente conforme a ABNT, tá? Conforme a gente viu.
Lembrando que lá na introdução, em algum momento, quando a gente lê a introdução, a gente tem que entender por que é importante fazer aquele trabalho. Então, tem que passar essa ideia, a introdução tem que passar a ideia do porquê que é importante fazer esse trabalho que você está se propondo a fazer, porque é um projeto. E qual a lacuna que falta preencher na literatura que eu quero preencher com o meu trabalho. Isso tem que estar escrito ali, de alguma forma, tá? Os primeiros parágrafos, como a gente já falou, são bem abrangentes. Eles devem e vão ficando, à medida que vai passando para o segundo, terceiro, quarto, ainda até o último parágrafo, vai ficando mais específico. Tanto que o último parágrafo é o seu objetivo, de tão específico que é, tá? Ele deve ter bastante referências, essas referências têm que ser recentes, então, trabalhos de 2019, 2020, tá? Como é que ficam as citações? Isso aqui a gente já viu, vou pular para a aula não ficar muito grande, mas ela vai ficar aqui para vocês olharem. Isso aqui isso aqui eu copiei e colhei da aula de citações, tá? Citação é como você coloca a informação lá dentro do texto, tá? E referência é como você lista no final do trabalho. As referências, então, é do nosso estudo dirigido. Então, se for livro, você coloca assim, dessa forma, tá? Lembrando aqui, ó, que você coloca autores, depois o título, depois subtítulo, se houver, edição, edição, local, editor e a data da publicação. Então, é bem como tá aqui. Isso, obviamente, segue a norma da NBR 6023. Então, Venosa, vírgula, é o sobrenome do cara, Silvio de Salvo. O nome dele é Silvio de Salvo Venosa. Então, você usa o último sobrenome aqui, o nome dele, o título do livro em itálico, em negrito, o subtítulo, se houver, tá aqui, ó, tá? Contratos em espécies, aí já não é negrito, que é subtítulo. Terceira edição, São Paulo, a editora Atlas e o ano. Pode botar o volume também aqui, tá? Então, segue normalmente essa ordem. Teses, folhetos, dicionários, guias, manuais. Tem exemplo aqui para vocês observarem. Monografias, tá? Então, tudo isso está dizendo como que vai, e dando exemplo de como colocar. Artigo científico, ó, tá? Então, você coloca aqui os autores, o título dele, aí vem a revista, a cidade, o volume, a página e o ano. Tá? Bom, então era isso. Vocês comecem escolhendo um tema que vocês querem desenvolver. E aí vocês vão fazer a revisão bibliográfica em cima desse tema, vão definir quais são os gaps, o que não se sabe sobre aquilo, e vocês vão fazer um objetivo em cima de preencher aquele gap. Aí vocês já têm, então, o tema e o objetivo. E aí vocês vão pensar que metodologias vocês vão usar para responder essa pergunta. Aí vocês vão descrever uma metodologia, tá? Isso tudo, claro, buscando na literatura como desenvolver esses trabalhos. Pode ser bem simples, tá? De novo, eu não vou olhar o mérito da proposta, eu quero avaliar a formatação com as normas da BNT. Isso que tem que estar correto, vocês têm que aplicar a BNT aqui dentro desse texto e me apresentar ele, tá? A nossa prova é semana que vem, a nossa primeira prova teórica, dia 4 de novembro. A entrega do projeto é 25 de novembro, então de 4 até 25 de novembro não vamos ter aula gravada postada lá no AVA, mas eu vou botar toda semana, toda quarta-feira, uma atividade que vocês vão ter que responder, alguma coisa bem simples, tá? Vou ver se eu faço coisas relacionadas ao projeto para ajudar, até vocês vão estar desenvolvendo o projeto. Então, tipo assim, escolha entre as alternativas a melhor opção de objetivo, alguma coisa assim. Mas lembrando também que como é atividade
que vai avaliar a frequência. Não me interessa se vocês vão acertar ou não. Eu só quero que vocês participem para eu poder computar a presença para aquela semana, tá? Mas entre o dia 4, então dia 4 a prova vai ser no horário da aula, no A, vocês vão entrar lá e vai ter um questionário com hora prevista para começar e hora prevista para terminar, em que vocês vão responder ou discursiva ou objetiva, né, a prova, que eu vou ver ainda como que eu vou fazer, ou uma mistura das duas, com o tempo de começar e tempo para terminar, que está dentro do horário da disciplina. Tá? Então, nessa semana que vem, vocês vão ter que entrar online no horário da disciplina. É a única vez do semestre que eu vou exigir que vocês entrem exatamente no horário da disciplina. Os outros vocês podem assistir a aula no momento que vocês quiserem, até para facilitar. Tá? Então, procurem achar um lugar que tenha internet disponível para não cair a internet. Por quê? Porque é a prova e depois não tem como a gente aplicar de novo. É igual se fosse uma prova. Se vocês presencial, se vocês perderem o ônibus, se o ônibus não chegar para vocês fazerem a prova, vocês não vão conseguir fazer a prova. E aqui eu vou precisar que vocês estejam no AVA online, no horário da disciplina para fazer essa prova, tá? O que cai na prova? Tudo que a gente viu até agora, até hoje, inclusive essa aula de projetos, tá? A entrega do projeto, então, no AVA até o dia 25 de novembro. Aí, logo depois do dia 25 de novembro, a outra semana, a gente já vai ter a aula de novo postada lá normalmente, tá? E aí, eu vou liberar a nota uma semana depois. Aí, nessa semana que eu liberar a nota, eu vou botar uma ou duas aulas. E aí, a gente já vai na outra semana, depois daqui tem uma semana para eu liberar a nota e mais uma semana com a prova final, que quem não conseguiu a média com a prova e o projeto vai para a prova final, que é dia 9 de dezembro, tá? Lembrando que junto com a prova aqui, semana que vem, nós temos a entrega do certificado CAPES. Por que eu preciso que seja dia 4 de novembro? Porque eu vou ter, junto com a prova, eu vou já gerar a média 1. Então, eu não posso esperar mais pelo certificado, porque ele vai fazer parte da média 1. E aí, o projeto vai ser da média 2. Tá? Junto com aqueles trabalhinhos extras que a gente vai fazendo lá no AVA, tá? Então, os trabalhos que a gente já fez vai entrar aqui prova, trabalhos e certificado. E aí, depois, o projeto vai entrar lá na média 2. Então, eu preciso que vocês me entreguem o certificado CAPES até semana que vem. Postem isso lá no AVA. Quem não postar, vai ficar sem a nota e não adianta chorar. Não tem choro nem vela, nem fita amarela. Deixa eu só voltar aqui aonde tem a nossa exigência do projeto. Tá? Então, isso que vocês têm que me entregar, tá, gente? Dia 25 de novembro, um PDF disso aqui. Tem que ter uma capa, o resumo, com palavra-chave, seguindo essas quantidades aqui. A abstrato, introdução, no máximo 2 páginas, um objetivo e uma metodologia de no máximo 3 páginas e a referência, tá? E aí vocês vão usar, então, entre o dia 4 e o dia 25, são 20 dias para vocês fazerem esse projeto. Qualquer dúvida, podem me mandar pelo e-mail, tá bom? Um abraço a todos.